Olá, meus amigos da Rede Atitude Positiva, amigos que se ligam na força do jornalismo de soluções que nós fazemos aqui. Bem-vindos a mais um Fórum Atitude Positiva, na noite desta quinta-feira, e com um assunto importantíssimo. A nossa live já está no ar com, mais uma vez, a questão das vacinas. É claro que, obviamente, nós estamos com uma pauta muito diversificada em termos de vacina. A gente já fez uma sobre imunizações exatamente 3 dias antes da vacina chegar no Brasil, e agora nós estamos já com a imunização em andamento, e é por isso que nós da Rede Atitude Positiva queremos ajudar a esclarecer, a trazer mais informações, a trazer um pouco mais de luz sobre, às vezes, muitas confusões, às vezes porque tem muita informação, e obviamente a informação muda muito rápido. Por isso os nossos convidados de hoje, doutora Cíntia Molina Bastos e doutor Eduardo Sprins, estão aqui para tentar esclarecer um pouco disso. Lembrando que a nossa Rede Atitude Positiva tem as marcas que apoiam e que confiam no nosso jornalismo aqui assertivo, jornalismo transformador, que são exatamente a Kia Sun Motors, o Instituto de Medicina do Esporte, a Alzheimer, o CESRS, Restaurante Tartone, Smartback, Café Lavazza e Assembleia Legislativa. Ao final da live eu falo um pouquinho mais sobre isso. Nossa 16ª edição do Fórum Atitude Positiva durante toda a quarentena. Nós estamos já no 11º mês de quarentena. Nós, da Rede Atitude Positiva, estamos em home office, trabalhando e tentando levar um pouco mais de informação aos nossos internautas. Por isso, participe, mande seu WhatsApp, mande a sua pergunta pelos comentários aqui no Facebook. Tem muita gente que já mandou pergunta antes mesmo da live começar. Muito bacana, esse assunto desperta muitos interesses. Vários jornalistas também que participam da nossa Rede Atitude Positiva já mandaram sua pergunta e a gente vai colocar para os nossos convidados. Já estou colocando eles na tela aqui, doutor Eduardo Sprins e doutora Cíntia Molina Bastos. Deixa eu dar basicamente aqui o currículo de cada um. O doutor Eduardo Sprins é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Medicina e Ciências Médicas pela Universidade do Rio Grande do Sul também, Universidade Federal, com o uso das... eu não vou conseguir dizer isso, depois ele explica, se quiser, porque é muito longo, né, o tratado dele no mestrado. Depois tem o doutorado, pela Universidade Federal também, outro estudo também muito importante, muito profundo, ele pode falar depois. Atualmente é professor associado à Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Interna, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do curso de pós-graduação em Ciências Médicas, e aí vai. Nós vamos ficar até as 2 da manhã, mas ele é o chefe do setor de infectologia do Hospital de Clínicas e coordena os testes da vacina de Oxford no Clínicas, não é isso, doutor Eduardo Sprins? Boa noite. Obrigado pela presença. Vamos ligar o microfone aqui. O senhor tem que ligar aí, eu não consigo ligar daqui. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aí junto com vocês. Errei alguma coisa no seu currículo? Não, acho que falou até demais. Não precisa olha, eu tropecei nas epipodofilotoxinas. Esquece. Numa outra live o senhor explica pra gente. Isso é uma outra história, onde tudo começou, sempre nas epidemias e pandemias. Isso era na época do surgimento do HIV e AIDS. Estamos bem longe ainda Estamos bem longe do coronavírus, né? Um outro desafio. Doutora Cíntia Molina Bastos, deixa eu ler rapidamente, também tem um currículo bem grande, ela é médica também pela URGS, residência médica em Medicina de Família, comunidade pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialização em acupuntura, olha que legal, mestrado em epidemiologia e atualmente está fazendo doutorado em epidemiologia também, tudo na URGS, médica de família, e é diretora do Centro de Atenção à Saúde, Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde. É uma das mulheres mais acessadas atualmente, que dá mais entrevistas, porque ela é a chefe do cronograma de quem vai ser vacinado. Não é isso mesmo, doutora Cíntia? Boa noite. Olha, na prática não é bem assim, mas...
Na realidade, eu sou, na vida real, sou um grande suporte técnico para o governo e numa tentativa de unir a parte biomédica com a parte da saúde pública, comportamental e antropológica, que o ser humano não é muito fácil, né? É verdade, é verdade. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo deve estar se perguntando quando é que a doutora Cíntia vai dizer que eu vou ser vacinado, que o meu grupo vai ser vacinado, quando é que vai chegar a minha hora? A gente vai tentar chegar perto dessa resposta, eu sei que não é muito fácil, né? Eu quero agradecer mais uma vez aos dois, quero agradecer aos internautas que estão conosco, vamos tentar ser sucinto aqui em 60 minutos e tentar ajudar a vida das pessoas. É esse sempre o nosso objetivo, tentar melhorar a vida das pessoas com informação correta. E por isso que a gente vai com as fontes, né? Com as pessoas que sabem. Doutora Cíntia, como é que está este cronograma? Está atrasado? Hoje já saiu a informação que pelo menos em Porto Alegre, vai atrasar o grupo de idosos. Está dentro do possível? Está dentro do que era esperado? Ocorreram imprevistos? Do que depende atrasos e avanços neste calendário de imunização? Bom, então, a primeira coisa que eu acho que vale a gente ter claro é assim, qual é o parâmetro, né, de rápido ou atrasado, se a gente parar para pensar que, de forma geral, as vacinas demoram 5 anos e agora a gente está numa situação que elas não... Então... Deu um cortezinho aí. Deixa eu fazer uma piada. O parâmetro é Israel, pode ser? Pode ser Israel? Mas a resposta é exatamente essa. Se o parâmetro é Israel, a gente está atrasado, né? Porque a questão da régua com que se mede. Por outro lado, se a gente parar para pensar que aqui as coisas aconteceram depois, temporalmente, né? Óbvio que o meu objetivo é que a primeira vacina fosse aqui. Isso eu acho que é um sonho meu, do professor Eduardo Springs. A gente quer sempre proteger a população da gente. Entre o ideal e o possível de fazer, eu acho que... Eu me lembro que a primeira vez que me perguntaram quando chega a vacina, e eu pensava assim, sendo realista, eu nunca imaginei que chegasse realmente. Assim, quando a gente foi vendo que janeiro foi chegando, eu falei, vai chegar em janeiro mesmo. Então, isso já dá uma sensação de que chegou, né? Por outro lado, a gente respeita o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, porque pensar em vacinação tem a ver com pensar em planejamento orquestrado. E eu digo e repito sempre, assim, no meu mundo ideal, o planejamento da vacinação ia ser do planeta Terra e não dos países. Como esse mundo ainda não chegou, a gente tenta fazer com que as coisas aconteçam na velocidade que favorece o maior número de pessoas. Nunca vai ter ideal e nunca vai ser perfeito para todos, porque tem várias formas de olhar. A gente tenta seguir os critérios e garantir que as pessoas mais vulneráveis e quem está na linha de frente receba a vacina num primeiro momento, porque nos parece mais adequado, tecnicamente falando. Certo, mas na prática, claro, esse sonho aí de ser um cronograma mundial, ele infelizmente não existe, está virando país, está virando estado, em alguns casos cidade, né, doutora Cíntia? Isso, e na realidade, quanto mais para o indivíduo e menos para o coletivo, a gente perde a essência do programa de vacinação. E se tinha algo que a Covid tinha que ensinar, é que o ser humano não é sozinho e que o outro faz afeta o todo, né? Um conjunto de pessoas não é um somatório de pessoas, tem um comportamento de grupo que a gente precisava conseguir agir mais sobre ele, e é muito difícil, né? A imprensa faz um pouco esse papel, tentando ajudar, e aí agora quando a gente olha fake news, a gente vê como a notícia consegue fazer o contrário, né? E explicar para as pessoas que o seu lugar na fila tem importância, a gente entende, assim como eu tenho preocupação comigo, mas que tem uma questão do todo que é muito importante, porque se o vulnerável é vacinado e não ocupar o leito, ótimo. Se o profissional de saúde é vacinado e estiver disponível para atender o doente, ótimo. Se inverter o caminho, o que acontece? Se inverter o contrário, todas são possíveis. Agora, o que é melhor ou pior sempre vai depender da lente que a gente está olhando. Essa notícia aqui, que sai a respeito do atraso dos idosos, né? Porto Alegre não tem data para começar a vacinar idosos. Isso aí é todo o estado ou é só Porto Alegre?
Doutora Cíntia, tá com o telefone, tá com o microfone. Tá, agora deu. A gente está fazendo o seguinte, todas as combinações de grupos prioritários a gente está discutindo com os secretários dos municípios de saúde para tentar pactuar, porque na visão do governo do estado, se um município vai na frente do outro, é exatamente o que gera um desconforto da população e que a gente compreende muito bem. Então, as decisões de passar para grupo, elas estão sendo pactuadas numa CIB, que é uma reunião entre o Estado e os secretários municipais de saúde, e que isso tem que ser respeitado. Então, a regra é sempre pactuar antes de passar para a próxima fase, e o objetivo disso é exatamente dar segurança para a população e cada um não ficar fazendo da sua cabeça, senão as pessoas vão começar a migrar, assim, né? Claro. Sair do município, vou para o do lado tentar a vacina. Tá, mas nós estamos nesse estágio aí, ninguém começou idosos ainda, estamos nos acamados e estamos nos profissionais de saúde, é isso? Isso, e a ideia é que nos próximos dias a gente já consiga dar esse passo, porque é o mais lógico, inclusive, né? Perfeito, e o próximo passo então seria idosos. Doutor Eduardo Spring, o senhor está satisfeito com esse cronograma? Está acontecendo, o senhor tem experiência, está acontecendo dentro de uma realidade possível? O senhor fez testes com a Oxford dentro de clínicas, é isso aí mesmo, não tem como fugir, porque as pessoas querem, né, a coisa prática, querem estar imunizadas mês que vem, fazendo festa, fazendo rave, aglomeração na outra semana. Tem que ter paciência? É assim mesmo? Era o que o senhor esperava? Eu queria parabenizar a Cíntia, porque nós estamos tendo um momento de muita abertura, e o que ela falou é muito claro o papel... Ela está nos ouvindo. A câmera desligou, mas ela está nos ouvindo. Não, eu só estou dizendo que é muito claro a transparência com que ela fala e o que ela sente. Então, isso é uma coisa muito boa. Eu não tenho dúvida alguma. Vamos lá, vamos por partes, Renato. É uma coisa difícil de falar. Eu posso fazer uma resenha, mas não é esse o objetivo. Há um ano atrás, em fevereiro do ano passado, eu estava me preparando para ir para um congresso na minha área de especialidade. Eu jamais esperaria que em outubro eu estaria oferecendo vacinas para as pessoas que se voluntariassem para a pesquisa no Hospital de Clínicas da vacina de Oxford. Então, as coisas com essa doença atropelam, ou são um grande caminhão, um trator, como bem entender. O conhecimento está sendo atropelado e, em tempo real, a ciência está sendo gerada. Em tempo real, a mídia, a imprensa, tem a chance de escolher em qual lado que vai estar. Naquele que admite ignorância e desconhecimento, mas tenta construir as informações, ou do outro lado, que existem saídas e curas fantásticas, maravilhosas, e que todo o povo pode sair à rua, que estará totalmente protegido. É assim, a Cíntia falou claramente, era uma oportunidade da gente ter uma união gigantesca, e a gente vê que, na verdade, crises só aumentam os traços de caráter, de comportamento de pessoas e de grupo. Dito isto, se eu for pensar, como a Cíntia falou, em maio, junho, julho, eu estou extremamente satisfeito como as coisas estão andando em termos de vacina. Se eu for pensar como as coisas acontecem em outros locais do mundo e como a gente não teve o plano B, C e D de vacinação, imunização na nossa população, não, eu estou totalmente descontente. Doutor Mas Eduardo, de só uma para coisa entender, eu tenho certeza. Só para entender, abril, maio, junho, o quê que o senhor estaria satisfeito? Do ano passado.
Do ano passado, tá. Do ano passado, em 2020, que a gente não tinha ideia de nada. Nenhuma perspectiva. Então, só para fechar o gancho. Sim, eu estou descontente e acho que todo mundo está descontente, porque a nossa velocidade, a gente tem uma capacidade de imunizar as pessoas muito maior do que a gente está usufruindo hoje em dia. Mas eu não tenho dúvida que quando o Programa Nacional de Imunização for deslanchado, e a gente tem que empurrar, imagina um caminhão ou um trator no atoleiro, na praia, naquela coisa totalmente atolado, nós temos que empurrar ele. Todos nós temos que empurrar. Nós temos que puxar, empurrar e tentar fazer com que ele ande. E assim que ele conseguir andar, com outras vacinas disponíveis, certamente, uma vez andando, a gente assume uma velocidade constante. E a minha esperança, hoje a gente estava discutindo numa reunião ainda, eu tenho a esperança, setembro, outubro, que a gente possa se acordar de um semi-pesadelo. Eu não sei quanto que a gente vai lamber as nossas fraturas, as nossas rachaduras. Tem muita gente que eu nunca mais vou conseguir conversar na minha vida. Mas eu só quero ainda ter essa esperança. Deixa eu só entender o seu pensamento. O seu pensamento de doutor, às vezes é randômico e difuso. Deixa eu só entender. A primeira parte da sua resposta, o senhor não quis dizer, mas eu digo. Eu sou jornalista, eu posso dizer. A política está atrapalhando tudo, é isso? A gestão dos países, as cabeças, é que está atrapalhando politizar. Eu não posso nem dizer que é a política ou isso ou aquilo. Eu estou dizendo assim, a falta de planejamento das pessoas que deveriam representar o povo. É a falta de planejamento das pessoas, é a falta de pensar no bem da população brasileira. Se fosse pensar no bem da população brasileira, o que aconteceu e o que está acontecendo no norte do país não estaria acontecendo. Ah, sim, claro. Então, assim, é muito claro, as coisas se misturam e não tem como dissociar ciência de política. O problema é quando não se respeita a ciência e se usa pessoas, entre aspas, representantes da ciência, que dizem aquilo que as pessoas eleitas pelo povo querem escolher, querem escutar, ou julgam que esse é o caminho. É isso. Tá bem. E o setembro e o outubro, acordar desse pesadelo, é uma imunização quase que geral que o senhor sonha, é isso? Eu sou mais modesto, meus pés... Às vezes eu sonho e viajo, subo, não sei. E o medo e o tombo, geralmente, quanto mais alto o sonho, maior é a queda. Então, o meu sonho, meu grande sonho, que nos nossos hospitais, tanto faz públicos ou privados, não tenham mais pessoas tendo que internar por Covid. Esse é o meu grande sonho. Não mais pessoas morrerão em decorrência da Covid. É só isso que eu quero. Então, meu sonho é esse. Se a gente obtiver isso, o nosso temor, o nosso trauma, o nosso medo, a nossa fobia, deixa. E vamos ver se a gente consegue ter o bom senso de conseguir ir adiante numa outra tocada, numa outra balada, que talvez os ânimos deixem de ser acirrados e que a gente consiga, talvez, ser um pouco mais harmonizados. É possível sonhar com o segundo semestre, doutora Cíntia? Pois é. Com esse sonho, doutor Eduardo, aí? Eu escutava o professor Spins falando e eu acho que divido um pouco dessa ideia, né? A gente sabe da capacidade do Brasil de produzir, tecnicamente falando, né, em termos de quantidade, e da capacidade que a gente tem de imunizar. Assim. Eu me lembro que um dia perguntaram para mim, quando que o Rio Grande do Sul consegue vacinar? Aí eu ri, assim. Daí eu falei, provavelmente mais do que vai chegar de vacina, né?
porque a gente tem um know-how em relação à imunização de influenza que a gente não viu ainda a perspectiva de chegar a esse montante de dose de vacina da Covid. Eu acho que eu sou até mais modesta, assim. No dia que a gente não precisar ficar contando leito de Covid, eu já estou feliz, porque de influenza sempre morre, sabe? Então, eu até aceito um pouco, assim, se a gente conseguir sair disso, de ter metade de uma UTI só com Covid, eu acho que já me dá aquela sensação, assim, olha, conseguimos chegar num monte de gente. Se chegar nesse grau que o professor falou, assim, de não internar na UTI, olha, daí eu acho que dá para a gente abrir espumante e comemorar, professor, porque eu acho que é o sonho de todo mundo, né? E correndo contra, que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Enquanto o vírus está passando de pessoa para pessoa, a gente não sabe o que está se formando, porque é a natureza que está fazendo, né? Então, a gente está correndo atrás, inclusive, dessas modificações e de possibilidades para os dois lados, para o bem e para o mal. Mas eu sempre penso, a natureza é sábia e a evolução vai para manter, o que existe vivo, não o contrário, né? Perfeito. Mas deixa eu fazer uma pergunta, não é pressão. Eu entendo muito bem que as coisas têm um andamento. Fala aqui um jornalista que está há 322 dias em quarentena e está conformado com isso, certo? Então, não é pressão nenhuma, mas a pergunta eu preciso fazer, por dever jornalístico, o que Israel tem que nós não temos? O que está acontecendo que está havendo queda de infecção já em internação em Israel hoje, 4 de fevereiro? O que eles fizeram? Claro, dinheiro, provavelmente, verbas, recursos, mas teve essa vontade também, teve um olhar para o bem da população, que o doutor Eduardo falou. Qual é a opinião de vocês? Doutora Cíntia? A minha opinião é a seguinte, eu conversei com algumas pessoas de Israel, inclusive, enquanto eu ainda estava no Clínicas, a minha estratégia de organização da atenção primária foi idêntica a Israel, separar em grupos, manter um grupo longe, outro presente. Agora, eles tinham algumas coisas que facilitam. A primeira é dose de vacina, né? E aqui, eu estou aqui representando o Estado. Quando a gente está dentro do Programa Nacional, a gente fica um pouco amarrado, né? Está embaixo da Anvisa, está embaixo da autorização, tem a lei que a Anvisa ia autorizar em 72 horas. Eu me lembro que autorizaram e eu falei, vai ser automático? Não vai ser automático. Então, são coisas que a gente tranca em coisas legais. E aí eu entendo, porque eu sinto um pouco isso, né? O quanto a gente fica preso nessa situação. Agora, tendo vacina e estando tudo organizado, é muito rápido. Vacinar é rápido. O problema não é aplicar a injeção, né? O problema é ter a quantidade de insumo de imunobiológico. Essa eu acho que é o que a gente não tem. Microfone, por favor, Renato. Desculpa. Olha o convidado puxando a orelha do entrevistador. Então, lá eles tiveram recurso, lá eles tiveram gestão, organizaram o plano e tocaram ficha. É isso. Não tem receita mágica. Tem mais alguns elementos nessa receita de bolo. Vamos lá. Me atrevo a dizer algumas coisas. Estamos falando sobre Israel. E qualquer nação nações que seus governantes vão proteger o povo. O governante procurou, primeiro, ouvir a ciência e qual das vacinas poderia ser melhor e poderia ser mais rapidamente disponível no seu meio. Ele procurou, então, as indústrias manufatoras, aquelas produtoras. 2, entendeu que isso era uma guerra. O Programa Nacional de Imunização tem como entender que isso é uma guerra. Só que está faltando bala, imunizantes. E 3, que a gente não pode se esquecer, Israel está em lockdown. Além de tudo isso, restringiram de forma dramática, ou na medida que puderam, a circulação de vírus.
Junte tudo isso. Esse é o resultado. Tem coisas que jamais acontecerão no Brasil. Lockdown é uma delas, exceto, e mesmo assim, em situação de colapso da saúde. E mesmo assim, as pessoas continuam pensando de forma egoísta. Mesmo assim, as pessoas reclamam e brigam por que seu estabelecimento está fechado. O que as pessoas não se dão conta é que quando as pessoas morrem, ninguém vai comprar nada, ninguém vai sair para a rua, todos terão medo. Vamos pensar num outro extremo, Nova Zelândia. Que crise houve na Nova Zelândia? Simplesmente testam e rastreiam os contatos dos testados. Não precisa fazer mais nada. Ensina a população a se proteger. Nunca foi feito isso no nosso país. Nunca houve a preocupação dos representantes eleitos de dizer protejam-se. Aliás, pelo contrário, a mensagem foi sempre o oposto. Se exponham. Então, a diferença é muito grande. A representante eleita do povo na Nova Zelândia disse: protejam-se, a gente vai fazer a nossa parte, vocês façam a parte de vocês. Não tem crise. Aliás, na maior parte dos países que compõem o tigre asiático, também aconteceu a mesma coisa. Então, a receita é muito simples. Estava na mesa. Era só pegar. Então, voltando à história, por que Israel está dando certo, e muitos países sem vacina também dão certo. Nova Zelândia é um exemplo, Vietnã é outro exemplo. Testa. Quem é positivo, isola, rastreia seus contatos, e a gente pode fazer isso por celular. Quarentena para os contatos. Vida que segue. Tinham que ensinar isso, e mais, protejam-se de forma adequada, porque tem como se proteger. Eu não sei se eu peguei Covid ou não, mas eu estou desde março, do final de março do ano passado, na enfermaria Covid do Hospital de Clínicas. Se eu tive, eu não soube. Mas a gente tem como se proteger, essa é a ideia básica. E a gente tem que ensinar a população a fazer isso. O povo brasileiro é bom. Ele gosta de ter exemplos. Perfeito. Deixa eu só complementar a questão da vacina. Em Israel, é a Pfizer, né? E a Nova Zelândia adquiriu a AstraZeneca e a Novavax. É isso? Estou errado? Eu não sei da Nova Zelândia, mas a Israel tem as duas. Olha só o que é planejamento. Vamos lá. Tem uma vacina que foi testada em menores, quer dizer, numa população entre 16 e 18 anos. Todos os outros estudos contemplam adultos, pessoas com mais de 18 anos. Tem uma vacina, que é a da Moderna, que a Moderna é o nome, ela testou em pessoas de 16 anos ou mais. O que Israel está fazendo? Está utilizando a vacina da Moderna entre a população de 16 e 18 anos. Simples. Simples assim. Então, Israel está fazendo Pfizer em 18 anos ou mais e da Moderna entre 16 e 18 anos. Israel fez um acordo com talvez as duas das mais promissoras vacinas. Eu não sei o que a Nova Zelândia adquiriu. A Novavax, em termos de estudos de laboratório, é a mais potente de todas as vacinas até hoje em testes em humanos. Eu tenho informação aqui da Isto É, revista Isto É, que a Nova Zelândia adquiriu bem no início, lá no dia 20 de dezembro, a AstraZeneca e a Novavax, e tinha inclusive tanta dose que estava doando doses extras para outros países. Isso que é planejamento, hein? Isso que é planejamento e ação, né? Planejamento e ação.
coragem. É a boa vontade em defender teu povo. E o pulso de fazer também, né? Doutora Cíntia, a senhora está tendo muita dor de cabeça, as pessoas vêm bater na sua porta, vêm pedir para furar fila, é o filho do político, é não sei mais quem, o empresário. Como é que está esse jogo de influências aqui no Rio Grande do Sul? Eu tenho certeza que isso aí deve ser uma dor de cabeça. É óbvio que vocês não devem se render, né, para esse jogo, mas deve ser uma dor de cabeça, porque quando chega a vacina é novidade, agora todo mundo quer, até os negacionistas. Eu acho que talvez a nossa maior ansiedade como equipe técnica e como equipe de governo é que a gente, por exemplo, eu recebi equipe da Pfizer e a gente revisou e tinha todo esse planejamento que o professor Eduardo falou desde muito cedo, assim, né? E eu lembro que eu tinha assim, vacina que testou acima de 80, vacina que ainda não tem o indivíduo de 80 publicado. Tudo, que nem já tem da Sputnik, mesmo não estando aqui. E a gente fica um pouco dependente das ações da Anvisa, né? Então, e a gente não tem gerência nenhuma sobre isso. Aí, quando chega a vacina, o que a gente faz como quantitativo é pequeno, é criar critérios e pactuar. Então, eu me lembro que o que eu fiz foi chegar e dizer onde é que tem mais vírus, quem é que mais contamina, onde é que estão as pessoas que morrem, quem é que consegue se proteger, e aí, em cima disso, a gente foi criando os critérios técnicos. Depois que pactuou eles, aí o que eu tenho respondido, e já respondi para colegas, assim, que disseram, mas olha aqui isso. Aí eu paro e digo, tu acha que aí tem mais vírus do que na UTI? E pronto, sabe? E digo assim, olha, tem a questão de colocar no aerosol e aí na UTI tu respirar sem uma N95 tu te contamina. Então é indiscutível. Então a resposta é técnica. Tem uma questão humanitária e técnica muito forte nessas decisões e nesse sentido a gente é ouvido assim bastante. Tanto que eu me lembro que a minha preocupação era, vai começar a vacina e as pessoas vão entender que está tudo liberado. E aí, parte do que eu tinha pedido era, pelo menos, algo de comunicação que deixasse claro isso. Aí o governo fez aquela campanha de Cuida RS, né, que foi um movimento conjunto em, olha, a gente precisa deixar claro que as pessoas têm que se vacinar e que não podem ir atrás das notícias de que não pode receber vacina, que é perigoso, que tem que escolher, e que tem que se cuidar. Então, tem o Te Cuida e o Te Vacina, que é o que a gente pode, né? Aquilo que tu falou, assim, dá um monte de entrevista. Eu não me nego para explicar para ninguém, e muitas vezes eu faço questão de explicar para ser o mais, assim, tranquila possível e didática, para que as pessoas realmente fique claro a ideia do porquê do coletivo, de que a ação tem que ser conjunta, já que outras instâncias, que eu até concordo, né? Como eu queria mais vacina, a gente não pode, não tem poder sobre isso. Então, dentro do que a gente pode, que é bem o que o médico de família faz, né? Dentro da limitação de recursos, como a gente sai dessa? Que é a sua especialidade. Deixa eu compartilhar com vocês uma notícia que está no nosso site da Rede Atitude Positiva e que eu acho uma grande notícia, uma notícia maravilhosa, e eu quero celebrar isso com a opinião de vocês, né, de especialistas que entendem e que estão no controle desse momento da vacinação, né? O doutor Eduardo mais na questão do teste, na questão do cuidado com os doentes, e a doutora Cíntia nesse calendário de imunização. Nós já temos, no mundo inteiro, um número de vacinação maior do que o número de infecções. Não é isso? Então é um baita caminho certo. Estou errado? Estamos no caminho certo. Olha, professor quer... Tá, eu já sei o que vocês vão dizer. Não é por causa do Brasil, é por causa do resto dos países. Mas vamos ficar com esse crédito, nesse somatório aí. Eu acho que é uma bela notícia, não é, doutora Cíntia? Mas é que eu acho que a gente tem que lembrar, assim, quando a gente fala em infectados, a gente tem o diagnóstico e depende do diagnóstico de cada local, que foi aquilo que o professor Splins falou, né? Então, lugares que testam mais, a gente tem mais diagnósticos, e aí certo. Esse número o que significa o diagnóstico dos infectados, ele é um número que muda de
lugar para lugar conforme o planejamento e a disponibilidade local, né? Vocês duvidam desse número, então, é isso? Não é duvido. O número de infectados pode ser maior? Pessoas assintomáticas que não se sabe, por exemplo, esse número é maior. Se a gente tem mais teste, é um número mais perto da realidade. Então, claro que sempre que o resultado for mais pessoas vacinadas, eu vou achar bom. Mas é só para a gente ter noção de a régua que a gente está medindo, sabe? O que significa ter infectados quando a gente diz isso. Perfeito. Tem uma outra notícia aqui também que eu queria compartilhar com vocês, e especialmente com o doutor Eduardo, já que ele chefiou os testes no Hospital de Clínicas, né, com a Oxford, saiu essa notícia hoje, que eu achei bem interessante e que talvez possa nos dar um pouquinho mais de informação. Uma combinação da Pfizer e da Oxford. Isso aí nos traz algum benefício, doutor Eduardo? O que isso pode ajudar o Brasil? Vamos para o nosso microcosmos aqui, vamos ser um pouquinho egoístas. O que vai ajudar a nós, brasileiros, gaúchos? Vamos lá, obrigado por essa pergunta. Eu estou escutando vocês, a Cíntia falando, tá legal. Vamos tentar entender de uma outra forma. Essa infecção tem um pouco mais de um ano. Nossa experiência com essas vacinas é ridícula. Ela é muito pouca. A gente ainda está aprendendo como melhor a gente deve utilizar as vacinas que nós temos. Então, assim, por enquanto, a gente vai tentar, a gente vai fazer pesquisa e ver. Olha só, por exemplo, no nosso estudo, a gente deu uma dose da vacina e em 4 semanas depois a gente deu um reforço. Só que nem sempre tudo acontece na nossa velocidade ou como a gente quer. Na vacina de Oxford, a gente está aprendendo que quando a gente dá a vacina agora e dá o reforço 12 semanas após, ou isto é, 3 meses após, o resultado é muito melhor. Na Rússia, o que eles estão fazendo? É a vacina de Oxford, uma dose, mais outra dose da vacina russa, Sputnik V. A vacina da Rússia, na verdade, ela combina 2 vacinas diferentes. Ela dá uma dose de uma primeiro e depois de 4 semanas ou 3 semanas, dá a segunda dose da outra. Então, a gente está aprendendo. Então, assim, os mecanismos, as plataformas que as vacinas são feitas são totalmente diferentes. A vacina da Pfizer, por exemplo, é como se nosso sistema de defesa se sentasse numa sala de aula e tivesse uma professora dizendo: quando vocês virem tal pontinho assim, vocês têm que saber que aquilo é inimigo de vocês, vocês têm que se montar neles e bloquearem eles. A vacina de Oxford é diferente. Ela injeta o inimigo dentro já do nosso sangue, no nosso músculo, e diz: esse é o inimigo. Então é mais prática do que teórica. Esse é o inimigo, combatam ele. Então, a gente vai e pode misturar diversas ideias. Tudo é para agregar conhecimento e ciência, para a gente chegar na máxima proteção. E a gente sabe, quando a gente lida com vírus respiratórios, máxima proteção é difícil, porque as defesas, quando as infecções ficam restritas à pele ou à nossa mucosa, são totalmente diferentes quando a infecção fica mais profunda. Por exemplo, vai para o pulmão, vai para outros órgãos internos. Então, a gente tem que saber isso. A limitação da vacina, como a gente sempre soube, e como a gente imagina que ela funcione, é justamente isso. As nossas vacinas, na maior parte das vezes, protegem contra formas graves de doenças.
E por isso que eu saliento e ressalto, contra vírus respiratórios, esse é o nosso maior objetivo, que não haja mais doença grave. Porque depois a gente consegue pensar. E por que a gente quer pressa na vacinação? A Cíntia falou. E a gente fala a todo momento. O Brasil é um exemplo de como deixar o vírus evoluir livremente. O que é isso? O vírus é um recém-nascido. E coronavírus existem em diversos seres humanos e em diferentes espécies de mamíferos. Se a gente deixar o vírus circulando livremente, a gente diz que ele vai se combinar. Na verdade, ele vai se juntar e vai fazer se multiplicar. Que em biologia, a gente diz que ele vai se replicar, vai se combinar com uma espécie diferente e vai nascer um novo mutante. Então, assim, o Brasil é o campo fértil para isso. Quanto mais rapidamente a gente conseguir imunizar a nossa população, menor será o risco da evolução livre desse vírus. Qual é o risco da evolução livre desse vírus? É que talvez as vacinas que tenham sido desenhadas agora já não vão ser mais tão efetivas no futuro próximo. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta de curiosidade pessoal da nossa pauta aqui. Depois eu preciso atender os nossos internautas e jornalistas que mandaram perguntas. Eu queria saber qual é a viabilidade, afinal, de uma vacina brasileira. Se isso é possível, 100% brasileira. O insumo está chegando para produzir... Aliás, eu estou misturando os assuntos aqui. O insumo está chegando para produzir a vacina de Oxford. Né? Mas eu não sei se essa vacina seria produzida dentro do Brasil, é isso, doutor Eduardo? A vacina de Oxford seria produzida aqui dentro, é isso? Sim, Fiocruz. Tá, mas não é 100% brasileira, então, né? Não, porque precisa da transferência de tecnologia. Ela ocorrerá, mas ela ocorrerá daqui a pouco, não agora. Agora, então, vem o IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico farmacologicamente ativo, que aí depois se junta com os outros componentes da vacina que a Fiocruz já tem o know-how, não, mas já tem como fazer. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de tempo. E na minha ideia, é que ainda antes do final do primeiro semestre, a gente consiga estar fazendo vacinas aqui. Mas sempre dependendo da tecnologia estrangeira, não, né? Não, 100%? Transferência de tecnologia. Ah, tá ok. Doutora Cíntia? A gente, se eu não me engano, parece que tem umas 15 protótipos assim, de vacinas completamente nacionais em desenvolvimento. Então, assim, a gente repercute muito pouco, né? Eu brinco lá no SEBS, que eu estou no SEBS desde setembro, ainda ganhei Covid na chegada, então atrasou tudo, mas a gente faz muito pouca propaganda do que a gente produz de bom. Então, a gente tem vários protótipos de vacina em desenvolvimento, porque a gente tem excelentes cérebros que talvez sejam muito bons pesquisadores e pouco propagandistas, inclusive. A gente talvez tivesse que investir nisso nas nossas formações, professores Prince. E realmente, eu acho que essa ansiedade da gente ter a vacina e de vacinas que consigam ir escapando, né, dessa questão das mutações dos vírus é uma ansiedade de todo mundo. Tanto que uma coisa que a gente começou a fazer no SEBS e lançou essa semana foi a vigilância genômica e está investindo muito em vigilância genômica no sentido epidemiológico mesmo, para a gente reconhecer o que tem de tipos de diferentes cepas aqui, para ver se a gente melhora alguma coisa, pelo menos em relação à associação. E agora que a gente começou a vacinar os profissionais de saúde, uma coisa que eu já comecei a cobrar pesado é que a gente precisa muito saber se tem profissionais que tomaram a vacina e que vão se contaminar, né? Não só pela questão de que fica efeito adverso, que tem que se investigar de qualquer forma, mas para a gente tentar identificar se tem alguma
alguma linhagem específica que fugiu, de qual vacina, e deixar isso documentado exatamente para poder levar para quem trabalha na área, para se poder discutir e ver se tem alguma coisa que pode qualificar. E nesse sentido, Estado, governo e academia andarem lado a lado é essencial para que a gente literalmente ande, né, e não fique estagnado. Perfeito. Quero agradecer às pessoas que estão mandando mensagens e curtindo a nossa live: Felipe Martins, Olga Abreu, Milton Colgo, Simone Meneghetti, Alexandre Debem, a Rosa Maria, a Bárbara Martins. A Simone Meneghetti está dizendo que o doutor Eduardo fez um comentário bem no início da live, ela mandou a mensagem dizendo que é perfeito esse comentário: a crise só traz à tona os traços de personalidade de cada um. Muito bom. Eu queria perguntar para vocês, então, algumas questões que já estão colocadas aqui por alguns jornalistas, da nossa rede Atitude Positiva. Quem estiver vacinado não transmite mais o vírus? Curto e grosso para a gente poder ganhar tempo. Vamos fazer um ping-pong, se um não quiser responder, passa para o outro. Pode ser? Doutor Eduardo, quem está vacinado não transmite mais o vírus? Eu também quero saber isso. Doutora Cíntia. Não, mas só para dizer, é porque esse conhecimento está sendo produzido agora. Está tudo online, está tudo real time. E vai ser publicado. Teoricamente, as pessoas, tanto que foram vacinadas com a vacina da Pfizer, como com a de Oxford, sim, transmitem menos. Mas a gente não sabe, é isso que é importante, a gente não sabe. A gente quer que isso aconteça, mas a gente não sabe. Existe um cálculo para imunizar toda a população, ou parte, quando chegar em 3/4, quando chegar em 2/4, quando chegar não sei em quantos %? Existe esse cálculo na cabeça de vocês, cientistas, pesquisadores, médicos que estão comandando esse PNI? Doutora Cíntia? Existe um objetivo, assim, e aí chegar e dizer assim, estamos tranquilos? É que existe duas coisas, né? Existe essa questão de diminuir o RT, né, que seria a cadeia de transmissão, que é um objetivo, mas eu acho que mais do que isso é a questão das vidas, que o professor Sprins falou, que é uma outra medida e as duas andam em paralelo, né? Então, a gente tem a questão da transmissão, que quanto mais diminuir, melhor, e tem a questão de diminuir a internação. Agora, o número mágico, eu acho que é exatamente, a gente está aprendendo. Então, não adianta eu chegar e te dizer assim, para outros vírus é X%, porque eu não tenho certeza que para esse vai ser. Talvez Israel seja o primeiro laboratório em vivo, que lá, o que é verdade, pode não ser aqui, porque tem as questões genéticas, ambientais, locais, de comportamento. Claro. O mais importante enquanto a gente não tem certeza, tem que manter cuidados e evitar aglomeração. Posso me atender numa coisa? Claro. Quem disser algum número vai estar chutando. Tá? Perfeito. A gente precisa dessas respostas, mas a gente não sabe como vai ser a evolução do vírus. A gente pode dizer, a Cíntia podia ter dito 70%, 80%, que é o que se diz. Se isso acontecer, vai diminuir, e eu acho que isso acontece, diminuirá drasticamente o número de pessoas em UTIs e hospitalizadas por causa da Covid. Perfeito, mas é como o senhor disse, nós estamos em num teste em real time, né? Ao vivo, tudo ao vivo. Nós estamos todos aprendendo. O José Carlos Madeira tinha mandado a pergunta, e eu me antecipei, né, da vacina 100% brasileira. Quando os estádios poderão ter torcida, na opinião de vocês? Domingo tem Super Bowl nos Estados Unidos, diz o Edu Lima. Edu Lima é um grande jornalista de esportes, aí, um jornalista independente. Eu estava lendo que o Super Bowl vai ter 22 mil pessoas. Eu quero saber como é que eles vão organizar isso no estádio lá da Flórida. Meu Deus do céu, 7.500 são vacinados. São profissionais de saúde vacinados que eles estão convidando como cortesia, até com meu Deus, engatei aqui. Uma homenagem. E eu achei isso muito bacana. Só que os outros, né? O restante, como é que vai ser organizado isso? Qual é a opinião de vocês? Tem que segurar mais um pouco aí as torcidas? Doutora Cíntia. Olha, se fosse aqui, o meu voto seria, acho que melhor não. Não sei o que o professor Sprins ia dizer
mas eu ia ser a pessoa que ia votar assim, não quero aglomeração, eu não quero um monte de gente, eu não quero esse monte de gente junto, porque é muito isso, é um laboratório, e a sensação que eu tenho, e não sei se nos Estados Unidos é diferente, é que as pessoas que entram nessas atividades, ou vão, por exemplo, no estádio, eu não sei quanto de clareza elas têm do risco real. E essa é a minha preocupação, assim como quem vai na farmácia fazer o exame para ir ver o seu avô, ele vai com uma ideia de que aquele não detectável garante uma segurança que não garante. E isso me preocupa, porque o que é 90% das pessoas não é o teu 100% individual. Então, aquele teu exame negativo não diz assim, abraça e beija o teu vovô, que tu não vai transmitir. E se tu for exceção do número, é 100%, né? Essa é a minha dúvida, eu diria que não. E a organização do estádio também, qual é a garantia nós tivemos a final da Libertadores aqui no Brasil, foi um fiasco, né? Então, se o Super Bowl tiver um distanciamento organizado e tal, vamos ver como é que vai ser domingo, né? Vamos ver pela TV. Agora, 22 mil pessoas dentro do estádio, gente, é muita gente, né? Doutor Eduardo, tem alguma opinião sobre isso? Sobre estádios de futebol? É claro que eu posso ter, mas aí vamos ver. Se tem um estádio que cabem 100 mil pessoas sentadas, pessoas anglo-saxônicas, não latinas, que não precisam confraternizar e se abraçar, que a troca de carinho é diferente, que as pessoas respeitem filas, respeitem não aglomerações, respeitem o distanciamento físico, as realidades ou as validades de determinadas ações em algum lugar não quer dizer que elas tenham validade externa, não quer dizer que elas possam ser aplicadas para nós. Eu não consigo imaginar nós liberando que seja 1/5 da capacidade, 1/6 da capacidade do nosso estádio de futebol. Vamos imaginar a arena do Grêmio com 10, 12 mil pessoas lá dentro. Ok, mas como é que as pessoas não vão ficar na fila aglomeradas, elas não vão comemorar juntas? É muito difícil isso. Eu acho que as realidades são diferentes e os tubos de ensaio, então, infelizmente, essa é uma diferença importante. Quando a gente fala na vacina na pesquisa que a gente fez de Oxford, que a gente está fazendo, são voluntários, não são cobaias. As pessoas decidiram livremente entrarem no estudo. Nesse exemplo, nessa vida real, nessa pesquisa em vida real, todos nós estamos sendo cobaias, porque nós não fomos perguntar se a gente queria entrar nesse estudo, que é um joguinho de terror. Algumas pessoas se deliciam, outras ficam muito assustadas. Vamos lá, vamos apressar um pouquinho para objetivar. O Caco da Mota, da Caco da Mota Comunicação, ele tem uma pergunta extremamente específica, e é um caso dele, porque eu sei que ele teve Covid e foi assintomático. Ele disse que quem está imune por teste de sangue da proteína S e já teve a Covid assintomática precisa tomar vacina? É o caso dele. Eu nem sei que proteína S é essa. Doutor Eduardo. A proteína S é a qual que algumas vacinas, como por exemplo a de Oxford, é feita. E eu vou dizer sim, a vacina provavelmente consiga estimular mais anticorpos do que a própria infecção. Então, certamente vale a pena. Não é que precisa ou não precisa. Vale a pena fazer a vacina. Vale a pena, ok. O João Guedes pergunta sobre os estudos a respeito dos efeitos da tríplice viral como forma de prevenção à Covid. Quem é que pode falar sobre isso? Tem algum estudo? Se não tem a informação, também não tem problema. Passamos para a próxima. A doutora Cíntia está com o microfone desligado. Microfone desligado, doutora Cíntia Agui. Agora sim. Está ouvindo agora? Sim. Tem uma coisa como epidemiologista que eu faço questão de dizer. A gente tem que separar o que é associação do que é causa. Né? A gente pode achar várias associações que podem ser espúrias
ou não, e aí tem que ver a questão de plausibilidade biológica, que o professor Dispenza fala muito melhor que eu, do que pode ser cruzado, do que não tem sentido, mas esse é aquele momento que a gente faz um monte de associação, que tem que ser assim, e quanto mais cientista, mais tem que fazer associação. E a gente começa a especular as coisas, e isso sai na imprensa. E a grande questão é as pessoas não entenderem algo que a gente entendeu como uma associação e levar isso ao pé da letra para a causa do que é um grupo para o individual. Talvez essa seja a falha mais frequente que tem da interpretação errada, assim. Perfeito. A sua conexão está um pouquinho ruim, doutora Cíntia, então eu vou lhe fazer mais uma pergunta e vou lhe agradecer, tá? Porque senão a nossa comunicação fica um pouco prejudicada. Já lhe agradecendo por ter nos atendido, e a senhora quer falar alguma coisa em relação ao calendário de imunização, ao centro de vigilância, pedir um pouco de paciência aos gaúchos? É que está bem ruim a sua conexão. A senhora desculpa, mas eu... Eu sei. Eu quero agradecer o convite, me desculpar, porque realmente não instalaram a minha internet aqui num processo, no caos pandêmico e mudança, e foi uma tragédia que não estava planejada. Mas me colocar à disposição para sempre que vocês precisarem. Dizer, a gente está sempre aberto para escutar a opinião, ouvir críticas, porque esse é o jogo. E se eu tivesse que fazer um pedido só, eu acho que se a Covid veio aí para alguma coisa, é para a gente entender que a gente tem que agir em conjunto. E quando a gente age em conjunto, é como casamento, é como família. Nunca vai ter uma decisão que agrada a todo mundo, e cada um tem que aprender a abrir um pouquinho, né, de espaço para que o que seja melhor para a maioria vá vencendo sem que cause dano maior para ninguém, que a gente consiga proteger os mais fracos. Então, é em cima disso que eu aceitei o desafio da vigilância e que eu estou dedicando praticamente 100% do meu tempo, e eu espero que, se a gente conseguir fazer diferença na vida de alguns gaúchos, está valendo a pena. Obrigado por destinar à Rede Atitude Positiva um pouquinho desse tempo aí. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado. Vou agradecer a doutora Cíntia, a conexão está muito ruim. Doutor Eduardo, o Gustavo Mota, o jornalista da Antiga aqui, trabalhei com ele na Rádio Bandeirantes, ele foi Guaíba durante muito tempo, lá da Assembleia Legislativa. Ele está dizendo o seguinte, a pergunta é muito grande, eu não consigo botar na tela. Sou pela ciência e acredito no avanço para a humanidade das vacinas. Quero me vacinar. Diante disso, pergunto, a Anvisa não está seguindo a ciência ao demonstrar zelo e cuidado na liberação das vacinas no país, embora bastante pressionada e criticada? O que o senhor acha? Eu acho que a Anvisa está no papel dela. E acho que ontem foi feito algo que eu espero que seja benéfico para a nossa população. Existiu uma cláusula, aquelas cláusulas de barreira, né, que para proteger, eu acho que era para trazer estudos para o nosso país, que quando não era a substância ou medicamento, a vacina testada aqui, seria mais difícil de aprovar. Então foi levantado isso. Isso pode trazer benefício, quer dizer, tem outras vacinas que não foram testadas aqui que podem ser adquiridas. Tomara que, embora a pressão seja grande, que a Anvisa continue avaliando criteriosamente os resultados dos estudos. Isso é muito importante. Eu acho que isso a Anvisa sempre zelou pela boa qualidade das informações geradas. Que a gente continue acreditando nisso. Perfeito. Tem mais uma pergunta interessantíssima aqui, que é, claro, eu já sei a sua opinião, se o senhor falou sobre futebol, mas está na pauta do dia, a questão da volta presencial nas salas de aula. O Sindicato das Escolas Particulares está fazendo uma pressão aí no governo do Estado, e aí até é bom a gente ter liberado a doutora Cíntia, que é do governo, né, para tirar o peso da nossa live aqui. Qual é a sua opinião como cientista, como pesquisador? Vai piorar a situação se as crianças voltarem para as salas de aula agora, no dia 22 de fevereiro, que está previsto? Mesmo no modelo híbrido?
Depende. Para as crianças talvez não piore. Talvez piore para quem elas forem levar a doença para dentro de casa. Para os seus familiares, para os seus avós. E quem sabe, talvez também... Vamos pensar diferente. Teve diversas escolas privadas que funcionaram no final do ano passado e que houve surtos de Covid. Então, assim, isso em escolas privadas que, teoricamente, forneceram equipamentos de proteção individual para seus funcionários, para seus professores. A gente não tem como... É aquela coisa, de novo, do Super Bowl. A gente não tem validade externa nas decisões. A gente vai para a rede pública, estadual, as pessoas não vão conseguir trabalhar com uma segurança suficiente. Olha o que aconteceu em Campinas, doutor Eduardo, você ouviu? Sim. Então, 42 casos e fechou. Mas então, assim, eu volto a dizer, não é uma mágica, não é um milagre. O vírus continua circulando entre nós. Nós podemos fomentar sua disseminação, o que pode ser ruim em diversos aspectos: evolução do vírus, seleção de mutantes, disseminação da doença entre os pares e as pessoas mais velhas. A gente não quer isso. Então, enquanto a gente não consegue dar segurança para as pessoas, a aula presencial certamente é um risco. E a gente tem que poder pesar bem esse risco versus o benefício. O benefício nessa população vulnerável é inequívoco. A gente tem que achar a balança. Para fechar, doutor Eduardo, a vacina da Covid, o senhor que acompanhou os testes de Oxford no Clínicas, ela é construída da mesma forma que é feita a outra vacina, as outras vacinas, sarampo, gripe, ou ela foi feita de uma maneira diferente, com uma sistemática diferente, um know-how diferente? O senhor já disse que estamos aprendendo, né? Foi feito em tempo recorde e tudo mais, mas o caminho é o mesmo ou foi um raciocínio diferente para chegar nela? O caminho é o mesmo, só com a Coronavac. Todas as outras são caminhos diferentes ou parcialmente anteriormente percorridos. Nunca houve tanto dinheiro. Então, assim, o planeta se juntou contra um inimigo comum. Nunca houve tanto recurso despejado contra uma única doença. Nunca se usou tanta tecnologia como agora. E 3, a gente sabe mais ou menos como os coronavírus, como uma grande família de vírus se comporta e como fazer a produção de defesas contra eles. Se a gente junta tudo isso, vai dar vacinas protetoras. Umas não tão boas e outras melhores. E a gente está apenas no início dessa construção. Então, assim, sim, a maior parte das vacinas são novas e a gente sabe que elas são seguras. Por que a gente pode dizer que elas são seguras? Existe uma regra básica. Nunca, e isso é nunca, na história da vacinologia, houve algum evento adverso que tenha ocorrido depois do 45º dia de vacinação. Então, assim, todas as vacinas que a gente está utilizando já tem muito mais tempo, embora curto, mas tem mais tempo do que mês e meio para se utilizar, para saber que elas são seguras. Então, as vacinas são seguras e até o momento protegem contra as formas graves da infecção. Isso é o que a gente quer nesse momento, é feijão com arroz. 1 mais 1 é igual a 2. Depois a gente vai pensar no resto. Então, sim, eu acho que a gente tem vacinas novas, com plataformas novas, que são seguras e nos ajudam a proteger contra essa pandemia. Perfeito. Para fechar, última pergunta, que eu sei que o seu tempo é de ouro, o seu tempo é para a ciência. Quando é que um cientista decreta o fim da pandemia? Quando é que vocês vão ter certeza? Quando é que vocês poderão afirmar? Não estou perguntando aqui sobre imunização no Brasil, aquele cálculo lá, aquele seu desejo, seu sonho. Eu vou dizer o que a gente teve casualmente uma reunião do nosso serviço hoje e eu disse o seguinte:
o dia que eu for tirar férias vai ser o dia que eu vou estar tranquilo quanto à ocupação dos leitos hospitalares e de UTI pela Covid. Então, assim, quando eu realmente, porque eu falei, eu vou tirar férias porque eu tenho que tirar, vão ser oficiosas, porque eu vou continuar trabalhando. O dia que eu realmente for tirar férias é porque a minha preocupação com essa doença, com essa infecção, vai ter chegado num limite brando, totalmente tolerável por mim. Então, como eu falei, eu volto a dizer, é pé no chão, o que eu quero é isso, é o controle das formas graves e que as pessoas daí parem de agir de forma intempestiva e consigam escutar um pouco mais a voz da ciência e o bom senso. Mas isso é a sua baliza pessoal. Eu pergunto se a ciência tem algum parâmetro de fim de pandemia, até porque nós temos variantes, né? Temos surpresas que podem acontecer. Então, olha só, os coronavírus, eles sempre foram utilizados como exemplo de gripes, entre aspas, resfriados, epidemias, pandemias. Eles sempre foram utilizados principalmente porque nesse milênio, no início desse milênio, e depois no início da década passada, então tipo 2003, 2004, 2013, houve surtos epidêmicos de infecções por coronavírus muito mais graves. E elas não conseguem se transmitir porque elas são mais graves, elas matam mais o seu hospedeiro. Então elas não conseguem se perpetuar. Do ponto de vista evolutivo, quem gosta de virologia vai dizer, esse vírus é brilhante. Ele mata muito pouco, proporcionalmente, mas ele mata o suficiente para causar um pânico na população. Doutor Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo, a sua paciência, a sua dedicação e principalmente pela sua sabedoria para tentar ajudar a gente aqui através da Rede Atitude Positiva. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço grande. Avise a gente quando o senhor tirar férias oficialmente. Esse é o que eu estou ansioso por isso. Não totalmente, mas realisticamente. Posta uma foto da praia lá no Facebook e a gente vai saber que a pandemia vai ter acabado. Um abraço grande. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Dr. Eduardo Springs, ele é chefe do setor de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e cientista, pesquisador, infectologista, e tivemos também a coordenadora do Centro de Vigilância da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, da área de saúde, Cíntia Molina Bastos. Dois grandes pesquisadores, dois grandes médicos, dois grandes cientistas e duas grandes fontes, né? Duas grandes pessoas aqui experientes para responder todas as nossas questões sobre vacinas. Não esgotamos todas, quero agradecer as pessoas todas que estão entrando ainda, a Rosa Maria Pitti, o Gustavo Rotti mandou aí também, né, comentários, a Rosa está dizendo que o vírus é eficiente, o Felipe está dizendo que está muito bom, muito legal a participação de todo mundo, todos os jornalistas também que deram a sua contribuição e mandaram para a Rede Atitude Positiva as perguntas, as questões antes da nossa live de hoje. Quero agradecer, então, mais uma vez a audiência de vocês e falar um pouquinho dos nossos parceiros. Lembrando que nós estamos a caminho, né, mesmo em home office, mesmo em quarentena, mesmo em isolamento, com todo o cuidado possível, nós estamos no caminho do terceiro ano da Rede Atitude Positiva. Maio de 2021 será o nosso aniversário, uma grande festa, eu tenho certeza, porque nós estamos em áudio, vídeo, site, redes sociais, transmitindo notícias e conteúdos positivos, conteúdos transformadores, conteúdos propositivos, jornalismo de soluções, é o que a gente faz, e cada vez mais crescendo com muita alegria e cada vez mais com parceiros. Ano 3, portanto, da Rede Atitude Positiva, você vai nesse site, conhece um pouco mais sobre o nosso trabalho, conhece as nossas redes sociais, nosso canal de vídeo no YouTube, você pode se inscrever lá, e também o nosso podcast no Spotify. As marcas que acreditam neste poder, o poder da notícia boa, da informação positiva, da Rede Atitude Positiva,
são as seguintes. A Alzheimer está conosco, alzheimer-rs.com.br. Um abraço a Sandro Tizotti, toda a sua equipe, adesivagem, banners, Alzheimer, você que está na praia, você que está preparando um grande negócio, você que precisa aí adesivar uma grande tenda na praia, ou o seu projeto para o ano, as feiras que vem aí, quem sabe, segundo semestre, mais abertas, mais ao ar livre, o Sandro Tizotti faz tudo isso. O Instituto de Medicina do Esporte do meu amigo Dr. Félix Drummond, estava de aniversário ontem, o Dr. Félix Drummond, que é o comandante do Instituto de Medicina do Esporte, reabilitação física para não só atletas, transplantados, pessoas que tiveram fraturas, pessoas que estão sedentárias, tem o Summer Start lá que prepara as pessoas para o verão, já estamos no meio do verão, mas você pode entrar no programa de reabilitação do Instituto de Medicina do Esporte. Carro novo, tem carro usado também, tem triangulação, tem a melhor solução para você, mas tem carro novo de qualidade com 5 anos de garantia, é a Kia São Otros, 2 endereços em Porto Alegre, Ipiranga 8113, Ceará 370, fala lá com o Jefferson First Now e sua equipe. Mais do que nunca é hora de voltar a estudar. Com a retomada gradativa das atividades, novas oportunidades estão surgindo. Se você quer aproveitar esse momento, concluir os seus estudos é, sem dúvida, uma das melhores opções. EJA, do SESI, você estuda à distância com um método focado no mundo do trabalho. As aulas são 100% gratuitas e para trabalhadores da indústria, construção civil e seus dependentes. Está aí o site na tela, sesirs.org.br/EJA, ou 0800 051 8555. SESI-RS é mais um parceiro da rede Atitude Positiva que chegou nesse ano de 2021, em plena pandemia, todo mundo junto com a rede Atitude Positiva apostando. Como é o Tartone? Tartone com distanciamento, com todos os protocolos de saúde. Esse final de semana eu vou jantar lá no Tartone, no Shopping Bourbon Country, com todo cuidado, distanciamento de mesa, garçom com máscara, mas tem também o delivery, tem a teleentrega, tem o takeaway, pegue leve. Se você não se sentir seguro para ir até o restaurante, você pede em casa também, ou você passa lá para pegar. Shopping Bourbon Country, receitas maravilhosas da chefe Fernanda Tartone, melhor da cozinha italiana no Tartone. A Assembleia Legislativa encerrou agora, nesta semana, a gestão do deputado Hernani Polo, presidente do Legislativo Gaúcho, que fez muito em 2020. Foi um ano de atitude, a Assembleia repassou 46 milhões para a saúde, educação e agricultura. Um ano atípico que foi preciso se reinventar. Não faltaram esforços para isso. Na saúde, a Assembleia destinou recursos para enfrentar a Covid-19. Na educação, levou internet para mais de 900 mil alunos e professores de escolas estaduais. E na agricultura, se lutou contra a seca. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que entregou as contas no positivo, né, do deputado Hernani Polo, passou agora para a presidência para o deputado Gabriel Souza. Seja muito bem-vindo à presidência e que tenha sorte, né, e sucesso, doutor e deputado Gabriel Souza. Smartback. Ontem eu recebi da Smartback um iPad totalmente reformado, né? Vou parar com essa sanha de ter que trocar tudo. Estragou a tela, deu uma quebradinha, o conector não está funcionando direito, compra outro. Manda na Smartback. O Daniel Blanco e a sua equipe revisam, conseguem uma peça recondicionada para você. Eles resolvem o problema, é impressionante. Recebi esse iPad, um iPad mini, maravilhoso, todo reformadinho, e olha, funcionando super bem. A Smartback fica na Padre Chagas 67 aqui em Porto Alegre, e você pode acessar o Daniel Blanco também, e os serviços da Smartback em smartback.com.br. Bebi todo o meu café, caneca do chefe Ari, lá do Espírito Santo, da expressomatic.com.br. Expresso Matic representa várias bebidas em Porto Alegre, inclusive o café Lavazza, que vem direto de Turim, da Itália, que é o nosso café oficial aqui na Rede Atitude Positiva, é o café dos meus cursos presenciais que irão voltar, certamente. E essas são as grandes marcas que acreditam no poder da notícia positiva. Peço para que você me siga lá no Twitter, temos mais de 5 mil seguidores, sempre falamos sobre jornalismo, comunicação, política, coisas bacanas, dicas de cinema também, entretenimento. No Instagram, Renato Martins, _jornalista.
Se você estiver vendo no YouTube, em seguida tem aqui algumas dicas de outros vídeos que você pode conferir no nosso canal. Entre em redeatitudepositiva.com.br. Até a próxima live, até o próximo Fórum Atitude Positiva. Valeu! Hashtag Atitude Positiva. Hashtag use máscara. Tchau, tchau.